Olá, eu sou a professora Letícia e hoje na aula nós vamos falar sobre classes medicamentosas, principalmente sobre a sua classificação e os conceitos básicos. Nesta unidade, nós vamos falar sobre a classificação geral dos medicamentos e alguns conceitos básicos como o que são os remédios, medicamentos, fármacos, princípios ativos e fitoterápicos, por exemplo. Os medicamentos, eles são classificados no Brasil como alopáticos, que representam a grande maioria dos fármacos encontrados nas farmácias e drogarias, os fitoterápicos e os homeopáticos. A medicina alopática, ela utiliza técnicas alopatas, ou seja, ela consiste em utilizar os medicamentos que irão produzir no organismo uma reação contrária aos sintomas que este apresenta, a fim de diminuí-los ou neutralizá-los. A fitoterapia são medicamentos à base de produtos naturais, de plantas, porém, eles estão dentro da categoria dos alopáticos. Os medicamentos fitoterápicos são oriundos das matérias-primas vegetais. Para ser comercializado, eles precisam ter sua eficácia e segurança comprovada. São realizados vários levantamentos etnofarmacológicos, principalmente embasados em documentações técnico-científicas e evidências clínicas. Não se considera medicamentos fitoterápicos aquele que em sua composição inclua apenas substâncias ativas isoladas, mesmo que seja de qualquer origem vegetal, nem mesmo a associação destas com os extratos vegetais. Os fitoterápicos representam apenas a matéria-prima vegetal em sua totalidade. Dispõe ainda na RDC número 26, de 13 de maio de 2014, o registro dos medicamentos fitoterápicos. Sobre os medicamentos homeopáticos, estes são toda forma farmacêutica de dispensação ministrada segundo o princípio da semelhança ou da identidade, com finalidade curativa ou preventiva. Ele é obtido por meio da técnica de dinamização, e o seu uso pode ser tanto interno quanto externo. Essa técnica de dinamização é um processo de diluições seguidas ou sucções, no qual o sumo ativo ele passa por triturações sucessivas conforme a imagem no slide apresentado. A substância capaz de provocar determinados sintomas numa pessoa sadia, ela pode ser capaz de curar os sintomas semelhantes em outra pessoa que apresenta esse sintoma e esteja doente. Então, seria essa a teoria básica envolvida nos medicamentos homeopáticos. Os medicamentos fitoterápicos e as plantas medicinais são seguros? Bom, quando nós falamos de medicamentos fitoterápicos, nós falamos de alopatia, que é o princípio dos contrários, conforme eu já falei anteriormente. As plantas medicinais, elas são utilizadas para fins terapêuticos. No entanto, elas não estão apresentadas em formas farmacêuticas. Tanto os medicamentos fitoterápicos quanto as plantas medicinais são de origem natural, mas isso não representa que são seguros em sua totalidade, porque as plantas possuem em sua composição substâncias químicas complexas e variadas, ou seja, a planta ela é uma mistura complexa. Elas podem ter ações terapêuticas, como também pode representar toxicidade. Pode interagir com outros medicamentos, como também com alimentos. Vai depender da quantidade, da parte da planta utilizada e também qual a planta que está sendo utilizada. E como podemos definir remédio? Remédio, em seu sentido geral, é tudo aquele que é usado para prevenir, melhorar e curar as doenças. Em meios físicos, podemos dizer que remédio é radioterapia e massagem. Em meios psíquicos, podemos dizer que psicanálise, cromoterapia e o tratamento psicológico também é um remédio. Inclusive,
o abraço, a dança e ouvir música. Já o medicamento, ele é a forma farmacêutica, tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática e curativa, a fim de diagnóstico ou também paliativa. Ela possui em sua formulação substâncias ativas, princípios ativos, insumos ativos ou fármaco. Essas substâncias, elas têm ação farmacológica e são conhecidas pelos efeitos terapêuticos que o medicamento ocasiona. Ou seja, o fármaco é a substância química de constituição definida que pode ter aplicação em farmácia, seja como preventivo ou curativo. Ela é a substância dotada de propriedades farmacológicas. Conforme podemos ver nos slides, está representada a dipirona monoidratada em comprimido, que possui outras denominações, como Anador, Novagina. Esses são os nomes comerciais. O princípio ativo é dipirona. Este é o fármaco do medicamento, que se apresenta na sua forma como comprimido. E o metamizol sódico é o composto químico denominado dipirona, cuja sua estrutura encontra-se aqui. Bom, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula com as classes medicamentosas, classificação dos fármacos.